Galera, meus queridos alunos, como vocês estão? Hoje teremos uma aula super dinâmica, super legal, que é sobre o Itercrimes. Olha, eu sei que eu sou suspeita porque eu falo que a aula vai ser legal na maioria das aulas, mas hoje, galera, essa matéria realmente te ajuda a entender todo o nexo, todo o caminho que o crime percorre, certo? Porque, galera, sejamos sinceros, né? No nosso conteúdo aqui, tudo começa a partir do momento que fulaninho, que Caio, Tício, Médio, que qualquer ser humano infringe uma norma, que qualquer ser humano comete um crime, comete uma contravenção, enfim, que seja. Todo o nosso conteúdo de penal, de processo penal, surge a partir desse momento, certo? E é muito interessante, além da teoria do crime que a gente acabou de aprender, a gente aprender qual é o caminho do crime. Quais são as fases que esse crime percorre, beleza? E hoje a gente vai falar sobre isso. E dentro do caminho do crime, que é o famoso Itercrimes, a gente vai falar sobre as fases em si do Itercrimes, que a gente tem cogitação, preparação, execução e consumação. E depois a gente vai entrar no mérito da tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Ah, e depois, já boto uma observação aqui. A gente também vai falar sobre arrependimento. Vou escrever aqui. Que a gente vai fazendo assim, né? Isso aqui é dinâmico, galera. Não tem novela, não. Não tem corte. Arrependimento posterior. Ainda vamos falar sobre esse instituto do arrependimento posterior também. Mas por que eu botei aqui que a gente vai falar sobre tentativa, além do Itercrimes? Tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Galera, simplesmente porque esses 4 institutos aqui, a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime impossível, topograficamente, se a gente for fazer um raciocínio lógico, eles se encontram entre algumas fases desse Itercrimes. O que é Itercrimes? É o caminho que o crime percorre. Itercrimes significa caminho do crime. Eu já escrevi ali, vou escrever de novo. Caminho do crime. O Itercrimes é o caminho que o crime percorre até a sua consumação, tá? Beleza? Então é esse caminho que a gente vai analisar desde o momento que aquele indivíduo cogita, começa a pensar em praticar um crime, até o momento que esse crime vai se consumar, ou não, beleza? E galera, entre a execução de um crime e a consumação de um crime, a gente precisa analisar esses institutos aqui. Por que a gente precisa analisar esse instituto? Porque não necessariamente uma execução vai acarretar em uma consumação, certo? Nesse caminho, nessa trilha, nessa jornada que o crime persegue, que o crime busca, que o crime se encaminha, nesse caminho do crime, não necessariamente a gente vai passar da cogitação para a preparação, da execução para a consumação. Por quê? Porque não necessariamente a partir do momento que você começa a executar, você vai conseguir consumar um delito, beleza? Então é nesse sentido que a gente fala em analisar nesse período aqui, essa bolinha aqui, ó, entre execução e entre consumação, analisar a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime impossível. Já adianto para vocês que desistência voluntária e arrependimento eficaz também podem ser conhecidos, podem ser chamados de tentativa abandonada, tá? A gente tem tentativa e tem outro gênero chamado de tentativa abandonada. O que é a tentativa abandonada? A tentativa abandonada é justamente a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, beleza? É simplesmente um outro nome, tá? Tudo no nosso material escrito também, certo, pessoal? Agora vamos ponto a ponto. Essa aula vai ser breve, tá? Porque eu sei que vocês podem estar um tanto quanto traumatizados com a aula que a gente teve de fato típico. Só um segundo. Com algumas aulas que tivemos anteriormente. Mas assim, a aula de licitude, a aula de culpabilidade foram tranquilas também. E felizmente a aula de hoje também é super de boa. Então vamos seguir aqui. Galera, primeiro vamos falar do caminho do crime. O que é caminho do crime? É o trajeto que uma conduta, que uma ação ou omissão criminosa vai perseguir, certo? É o caminho a ser seguido por essa conduta criminosa. Tudo acontece a partir do momento que fulano, Beltrano, Cicrano, Joãozinho, Mariazinha, Tício, Caio, Mévio, que qualquer indivíduo resolve cometer um crime ou uma infração penal. Porque, mais uma vez, meus queridos, crime é uma espécie do gênero infração penal. Nunca se esqueçam disso. A gente tem
Infração penal, o que é infração penal? É você violar, infringir é violar uma norma penal. O que isso significa? Uma regra, um artigo, um dispositivo que está lá previsto na lei, beleza? E a gente tem infração penal como gênero, do qual a gente tem duas espécies, o crime e a contravenção. Então, às vezes eu falo em crime, às vezes eu falo em contravenção, mas saibam que crime e contravenção são espécies do gênero infração penal. Certo? Tudo beleza? Então, vamos lá. Galera, intercrimes, a gente estuda o caminho que o crime persegue, beleza? E quais são as fases que o crime persegue? Qual é esse caminho? Como esse caminho é trilhado? O que a doutrina traz pra gente, galera? Primeiro passo é a cogitação. O que significa cogitação? Galera, a cogitação, ela não é punida. Aqui a gente tem apenas uma divagação. Aquele indivíduo pensando acerca das principais hipóteses de como ele vai executar aquele delito, de como ele vai fazer para praticar aquele crime. Se ele vai praticar aquele crime, aquilo ali, galera, é aquilo que tem algumas frases de impacto, assim, no direito, no sentido do tipo, todo mundo tem o direito de ser perverso em sua mente. Galera, isso é real. É nesse sentido, até porque se nossa mente fosse aberta, nossos pensamentos fossem compartilhados, acho que todos seríamos inimigos, né? Então, assim, galera, brincadeiras à parte, mas todos têm o direito de perversão em sua própria mente. Por quê? Porque o direito penal, ele não se preocupa com pensamento, com forma de ser, ele se preocupa com fatos. A gente adota no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, no direito brasileiro, o direito penal do fato. O que isso significa? O nosso ordenamento, quando eu falo em ordenamento, galera, eu falo em todas as leis do país, eu falo nos princípios que regem o nosso país de uma forma geral, eu falo no direito de forma global, tá? Ordenamento nesse sentido. Todo o nosso ordenamento gira em torno, condena fatos. Não condena pensamento, não condena modo de ser, não condena pessoas, condena fatos. Beleza, galera? Então é nesse sentido que a gente fala que a gente tem um direito penal do fato, não um direito penal do autor, certo? Enfim, a partir desse pressuposto, a partir dessa premissa que condenamos fatos, a mera cogitação, quando aquilo tudo, toda aquela ideia maquiavélica, mirabolante, está só ali no seu pensamento, não haverá atuação do direito penal, porque o direito penal não pune essa cogitação. Olha que exemplo doido. Mas eu já vi alguém contando um caso, não sei nem se é real, mas vamos imaginar aqui um exemplo de uma mulher falando, indo à delegacia e falando que ela quer denunciar, de modo popular, né? Mas que ela quer prestar queixa, que ela quer comunicar ao delegado que o seu vizinho está estuprando-a em pensamento. Galera, que isso, né? A gente não pune esse tipo de circunstância, esse tipo de situação, certo? O direito penal não se preocupa com pensamento. Você tem todo o direito de ser perverso em sua mente, embora eu espero que você não seja, tá? Mas enfim, o direito penal não tutela, não protege esse tipo de coisa, essa divagação interna, meramente cogitação, beleza? Então, nesse primeiro momento, a fase da cogitação, a gente fala que é a fase interna do caminho do crime, tá? A gente divide em fase interna e fase externa. A fase interna é a cogitação. Agora, o segundo momento, a gente passa para preparação, que são os atos preparatórios. Galera, atos preparatórios, a gente vai punir? A gente não vai punir? Meus queridos, em regra, quando eu falo meus queridos, galera, não é querido num sentido pejorativo, não. Vocês sabem, é querido no sentido mais genuíno possível, porque por mais que a gente não tenha um contato físico de vocês estarem aqui na sala de aula comigo, a gente tem um contato emocional, enérgico, enfim, um contato virtual que é muito importante pra mim, então eu tenho todo o carinho do mundo por vocês mesmo. Breve parênteses, enfim, vamos lá. Galera, atos preparatórios, preparação. O que a gente trata aqui, do que a gente fala aqui? Galera, aqui o agente ele vai se preparar pra praticar aquele crime. Tá, beleza? Agora, qual é a situação aqui, galera? Atos preparatórios, preparação em regra, olha o que eu disse aqui, os atos preparatórios não são puníveis, tá? Exceto, galera, se configurarem por si só uma infração penal. O que é infração penal? Um crime ou uma contravenção, beleza? Então, se os atos de preparação por si só já configuram um crime, aí o direito penal pode atuar, mas em regra, os atos preparatórios não são puníveis. Olha o exemplo que eu vou dar pra vocês. Fulano quer matar Cicrano, fulano quer matar Beltrano, tá? E fulano
começou a cogitar, tá? Cara, eu vou matar Beltrano, eu vou pegar uma arma, eu vou lá na casa dele, ou então eu vou pegar uma faca, eu vou na casa dele de madrugada, eu vou fazer tal coisa, eu vou esperar ele dormir, eu vou atacar ele quando ele estiver dormindo. Fulano vai ali arquitetando tudo. Beleza. A gente tem atuação do direito penal nesse momento? Claro que não, né? Beleza. Segundo momento, preparação. Galera, a partir daquele momento, o agente, ele vai se preparando para aquela execução, tá? São os atos preparatórios, é a preparação. Então, em regra, a preparação em si, ela não configura crime. A não ser que aqueles atos preparatórios ali, por si só, já configurem algum delito. Exemplo de preparação que é a regra que não configura crime. Galera, fulano tá querendo matar Beltrano, ele fala, eu vou esfaquear Beltrano quando ele estiver dormindo. Fulano vai numa loja de... aquelas lojas que tem tudo, de material de construção, loja que tem tudo de tudo. Fulano compra uma faca, tá? Que é a faca que ele pretende matar Beltrano. Ele compra um material que ele viu na internet que pode tirar DNA de faca, enfim, que pode ajudar. Ele compra, que ajudar a encobrir o crime dele. Ele compra luvas para que as digitais dele não fiquem no local. Ele compra uma fita para botar na boca de Beltrano. Ele vai ali, compra rolo de plástico, igual Dexter. Galera, uma referência aqui de série pra quem gosta. Não sei se vocês já assistiram Dexter, uma série na qual tem um psicopata que trabalha como perito, analista de sangue na polícia de Miami. Enfim, na série ele trabalha como perito criminal e ele é um psicopata, tá? Um serial killer, mas ele só mata malvados, certo? Enfim, a gente acaba gostando dele, não vem ao caso aqui. Mas eu relembrei que agora fiz essa associação, porque na série ele é todo preparado. Ele leva fita, ele leva pra botar na boca das vítimas dele, ele leva rolos de plástico, por quê? Porque aí ele veda todo o ambiente para que o sangue não escorra e não fique nada marcado. Ele faz a cena do crime perfeita, tá? Porque ele é perito. Galera, enfim, não importa, não vem ao caso, mas é só pra gente dar uma descontraída. Exemplo, tá? Vamos lá no exemplo, que fulano comprou tudo isso. Ele assistiu Dexter, ele comprou a fita, ele comprou a luva, ele comprou a faca que ele ia matar Beltrano. Galera, depois daquilo, ele desiste. Ele fala, cara, não vou fazer isso não, vou acabar com a minha vida, vou fazer besteira, eu não vou fazer isso, Beltrano merece viver, enfim, deixa isso quieto. Ele se preparou? Ele se preparou. Ele chegou a executar? Ele não chegou a executar. Eu posso punir esses atos de preparação dele? Eu posso punir o fato dele ter comprado uma faca? Eu posso punir o fato dele ter comprado uma fita? Dele ter comprado um rolo de papel? Uma luva? Galera, não, esses atos preparatórios não configuram crime isoladamente, certo? Então eu não posso punir esses atos preparatórios. Agora, outra circunstância, outra situação é quando os atos preparatórios, por si só, que eu vou ler aqui pra vocês agora, já configuram crime, beleza? Qual seria a situação, qual seria o exemplo aqui, galera? Olha só, vou ler aqui pra vocês, 288 do CPP. Eu tava pensando que era 282, mas é artigo 288 do Código Penal, não é do CPP não, é do CP. Associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Galera, só um minuto, perdão. Galera, nesse caso da associação criminosa, o fato de se preparar, de se associar com o fim específico de cometer crimes, já configura por si só um crime. Isso já está previsto lá na lei, que o fato de se associar com a finalidade de praticar crimes, por si só já é um crime. Portanto, ainda que a associação em si seja um ato preparatório, e é um ato preparatório, ela já configura crime. E por que já configura crime? Porque a lei dispõe dessa forma, galera, princípio da legalidade. A gente não inventa crime. Então, se não está lá no Código Penal, comprar fita isolante para matar alguém é crime, até porque a gente não teria como analisar essa intenção, não configura crime, ponto. O ato executório, o ato de preparação não vai ser punido, beleza? Os atos de preparação, em regra, não são punidos, exceto se configurarem por si só uma infração penal, assim como a associação criminosa. Certo, meus queridos? Vamos lá. Vamos seguir, então. Pessoal, atos executórios. Galera,
iniciam-se os atos preparatórios para executar o crime. A partir daqui, da execução dos atos executórios, em regra, a gente tem a atuação do direito penal, tá? Aqui o direito penal, ele começa a agir, tá? Quando que a gente pode falar que a gente tem inícios dos atos executórios? Galera, quando começa os atos executórios e consumo o crime, ou quando eu começo os atos executórios e não consigo terminar por circunstâncias alheias à minha vontade, ou quando eu começo a prática dos atos executórios, mas eu desisto ou me arrependo, beleza? Todas essas circunstâncias a gente tem início dos atos executórios, que é quando a gente vai tratar aqui, ó, dessa bolinha rosa aqui, que é entre a execução e a consumação. A gente tem esse ponto aqui. Que ponto é esse? A gente vai falar de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e vamos falar de crime impossível, beleza? Então, quando eu inicio a execução, eu tenho vários caminhos. Eu posso conseguir consumar o meu crime, o meu delito pretendido ou não, beleza? Eu posso ou não consumar. Galera, a gente tem alguns critérios que versam sobre como iremos definir o início de uma execução, tá? Galera, a situação, o STJ utiliza o critério no sentido de que a gente vai falar em início da execução no momento, no primeiro ato que exponha a perigo o bem jurídico que está sendo tutelado. Beleza, galera? Exemplo, homicídio com arma de fogo, a gente fala no início dos atos executórios, no primeiro ato de apontar a arma, a gente já poderia falar em início dos atos executórios, beleza? Apontei a arma, eu já tô começando a executar aquele delito, beleza? Então a gente analisa o primeiro ato em que aquele bem jurídico que está sendo protegido, o que é bem jurídico? É o interesse protegido pela lei. Exemplo, no homicídio é a vida, no furto é o patrimônio e assim por diante, a gente já estudou isso. Tudo ok? Beleza? Então esse critério é chamado de critério material, objetivo material ou de hostilização do bem jurídico, que foi utilizado pelo STJ no RESP, no recurso especial 1252729. Tudo certo? Não sei se eu falei na ordem certa, mas o número é esse. 1252729, o RESP, no qual o STJ utilizou essa teoria para versar sobre o início dos atos executórios. Teoria, critério, objetivo material ou da hostilização do bem jurídico, que é o início da execução se dá no primeiro momento, no primeiro ato que exponha a perigo aquele bem jurídico. Certo, galera? Tudo beleza? Então vamos seguir aqui. Agora, antes de eu falar com vocês sobre consumação, que é a última fase do intercrimes, eu quero falar com vocês sobre esses institutos. Outra observação importantíssima. Galera, olha só, onde eu vou anotar isso aqui? Vamos anotar aqui. O exaurimento. Escrevi errado, vamos lá de novo. Já vou narrando pra vocês. O exaurimento não integra o intercrimes. O exaurimento não integra o intercrimes. O exaurimento não é fase do intercrimes, não faz parte do intercrimes. Galera, o que é o exaurimento? É a consequência, é o que se dá depois de que o crime já foi consumado, beleza? Esse exaurimento, ele não integra as fases do crime, ele não faz parte do intercrimes, tudo certo? Beleza? Vamos seguir aqui antes da gente entrar no mérito da consumação. Mas saibam que o exaurimento são os acontecimentos posteriores ao intercrimes e não o integram. São fatos posteriores, beleza? O exaurimento pode sim ser considerado para fixação da pena, tá? Nos termos do artigo 59 do CP, beleza? Galera, agora, em regra, a gente não vai levar em consideração o exaurimento. O exaurimento, em regra, não. O exaurimento, ele não faz parte do intercrimes, beleza? A gente pode levá-lo em consideração no que tange a aplicação de pena. Mas ele não faz parte, ele não é fase do intercrimes, ele não faz parte do caminho do crime. Certo? Bora seguir? Certo? Galera, olha o exemplo aqui, só pra finalizar, antes de eu falar de tentativa com vocês. Eu furto R$1.000, tá? O crime se consuma no momento da subtração. A gente já estudou isso na aula de crimes contra o patrimônio. Se vocês ainda não assistiram, vocês vão assistir super de boa, fiquem tranquilos. Mas eu tô falando de consumação, tá? O crime se consumou, beleza? Quando eu subtraí o bem. Depois eu pego esse dinheiro,
que eu subtraí e eu gasto. Galera, esse gasto do valor, ele é mero exaurimento, são fatos pós-consumação, eles não importam, eles não integram o caminho, nem são fase do caminho do crime, beleza? Então vamos seguir aqui pra gente falar de tentativa. Galera, o que é uma tentativa e onde ela se encontra? Primeiro, vamos localizar aqui. Agora eu quero falar com vocês sobre esse mapinha mental. Olha que bacana que tá esse mapa pra gente raciocinar bem, depois eu abordo cada instituto por si. Eu vou pegar uma cor que eu não tenho usado. Qual cor que eu não usei? Eu usei polpa roxa, então eu vou pegar roxa. Não vou pegar rosa. Vamos lá. Quando a gente passa da cogitação para preparação, para execução, quando a gente inicia a execução, a gente tem alguns caminhos que podem ser seguidos. Alguns caminhos podem ser desenrolados. A gente pode ter no desenrolado crime alguns caminhos que são tomados. Vamos lá. Olha só, início da execução. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Existe a possibilidade de consumação desse crime? Galera, por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque tem circunstâncias, existem situações nas quais não haverá possibilidade alguma de chegar aqui, nessa quarta fase. Na qual a gente tem cogitação, tem preparação, tem execução, mas não é possível chegar à consumação. Por que não é possível chegar à consumação? Porque a gente tem uma absoluta ineficácia do meio que foi empregado para perpetrar aquele crime, ou a gente tem uma absoluta impropriedade do objeto material que está sendo atingido. Galera, deixa eu exemplificar para vocês essas duas circunstâncias para a gente conceituar o crime impossível. Deixa eu botar aqui no artigo que eu quero chegar com vocês. Vamos lá. Galera, crime impossível, a gente também chama de crime oco, quase crime ou tentativa inidônea, beleza? A previsão legal está no artigo 17 do CP e eu quero ler com vocês. Vamos lá. Um segundo, deixa eu voltar aqui no artigo. Artigo 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Galera, a gente fala de crime impossível quando é impossível, mediante esse caminho, atingir a famosa, atingir a famigerada, atingir a tão desejada consumação. E quando a gente fala que é impossível? Quando a gente tem uma absoluta ineficácia do meio que foi empregado, ou quando a gente tem uma absoluta impropriedade do objeto que é alvo ali daquele delito. Galera, vamos exemplificar para vocês entenderem. Pessoal, o que seria um crime impossível por absoluta ineficácia do meio? Imaginemos aqui que eu estou grávida. Não é o caso, tá? Nem será tão cedo, mas vamos imaginar essa circunstância. Eu estou grávida, nem me chamo Marla, vamos imaginar aqui que eu me chamo Mariazinha. E eu estou grávida. Só que eu não queria estar grávida, tá? A gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, o aborto, exceto no caso do aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou do aborto em razão de estupro, de uma gravidez que é resultado de estupro, fecha parênteses, em regra, circunstâncias, entre aspas, normais, o aborto é crime. Beleza? Independente de opiniões aqui. Tá. Então, inclusive é crime contra a vida, tá? Que entra lá no rol do Tribunal do Júri. O que é Tribunal do Júri? É o órgão do Poder Judiciário que julga os crimes dolosos, ou seja, intencionais, contra a vida. Outro parênteses, quais são os crimes dolosos contra a vida? Pra gente relembrar, sempre quando dá, a gente faz essa revisão. Homicídio, infanticídio, que é a mãe que mata o filho em razão de circunstâncias do estado puerperal. Homicídio, infanticídio, aborto ou instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. Fecha parênteses do júri. Sigamos aqui falando do aborto, do meu exemplo de crime impossível. Galera, vamos lá. Por absoluta ineficácia do meio. Eu me chamo Mariazinha, em tese, estou grávida de, 4 meses, tá? E eu estou grávida e eu não queria estar. É do meu namorado, não decorreu de estupro, a minha vida não está em risco no caso, certo? Porém, contudo, entretanto, eu penso assim, caramba, eu tenho muita coisa pra fazer, não é o meu momento, eu não quero, eu vou abortar, tá? E eu decido isso. Quando eu vou lá buscar numa clínica clandestina um medicamento abortivo, eles me fornecem um medicamento abortivo. E eu vou lá e compro aquele medicamento abortivo. Beleza. Eu chego em casa, eu tomo um medicamento abortivo.
Galera, pouco tempo depois, eu começo a ver que aquilo não tava mudando nada no meu corpo. E aí, passa 2, 3 dias, eu vou ao hospital. Eu não aguento, minha consciência pesa, eu chego lá e falo, olha só, eu tentei abortar, eu não sei o que tá acontecendo, nada mudou no meu corpo, e eu não sei se eu consegui, eu tô nervosa pra saber o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, vamos fazer um exame. Quando eu faço o exame, nada aconteceu. Faço o exame de sangue, vou analisar todas as circunstâncias, tenho ainda um resquício do medicamento, porque eu comprei 2 pra ser mais cautelosa. Quando eu vou lá, isso é analisado, a gente vê, descobre-se que o medicamento que eu ingeri, na verdade, era uma pílula de farinha. Não tinha medicamento nenhum, porque aquela clínica clandestina, eles vendiam medicamentos falsos, medicamentos feitos só de farinha para eles se resguardarem, para não dar problema para eles, enfim, não importa a razão. Me venderam um medicamento falso, que na verdade era farinha. Agora me respondam, em algum momento, aquele bem jurídico que estava sendo protegido ali, que era aquela vida daquele feto, ela foi exposta a perigo? Foi? Não. Aquele meio que eu usei para efetuar o aborto era eficaz? Galera, era farinha. Era absolutamente ineficaz o meio, certo? Portanto, eu nunca conseguiria chegar à consumação por conta disso, certo? Tomando farinha, eu não consigo abortar, beleza? Então, a consumação era impossível. Existe possibilidade de consumação? Não existe nessa circunstância. Por quê? Por absoluta ineficácia do meio que foi empregado, beleza? Só que, por outro lado, a gente também tem a hipótese de crime impossível por absoluta ineficácia, por impropriedade absoluta do objeto. Qual seria o exemplo, ainda utilizando esse parâmetro da gravidez? Vamos lá, vamos exemplificar aqui. Galera, imaginem que eu acho que estou grávida, não estou, e eu me desespero tanto que eu vou a uma clínica clandestina, mais uma vez lá vou eu, e eu compro um medicamento abortivo, só que dessa vez é um medicamento abortivo real, tá? Me passam lá um medicamento abortivo super sério, um medicamento abortivo real, e eu vou e tomo. Por quê? Porque minha menstruação estava atrasada, porque eu estava me sentindo mal, todo aquele contexto, e eu achava que eu estava, assim, grávida, tá? Então, eu fui e tomei medicamento abortivo. Passo muito mal e vou parar no hospital. Já falei pra vocês que o aborto é crime, enfim, vamos lá de novo. Quando eu chego no hospital, eu confesso pro médico, falo, olha, a verdade é que eu tô me sentindo muito mal, eu tô passando mal, estão acontecendo várias coisas, eu tomei um medicamento abortivo porque eu acho que eu tô grávida. O médico faz o exame e nunca houve feto. Objeto. Qual era o objeto jurídico protegido? Qual era o bem jurídico tutelado? Era o feto. Galera, existia feto? Nunca existiu feto. Então, por mais que o meio fosse viável, não fosse impróprio, ineficaz, porque era de fato um medicamento abortivo, nunca existiu feto. Então, era absolutamente impróprio o objeto que eu pretendia ferir, violar, o bem jurídico que eu pretendia violar. Não existia vida intrauterina ali, não existia feto, não existia gravidez. Então o crime era impossível, era um crime, porque o aborto é um crime, mas era impossível, por quê? Eu nunca chegaria à consumação. Por que eu nunca chegaria à consumação? Por absoluta impropriedade do objeto, não existia feto. Como é que eu aborto se não existe? Como é que eu aborto se não existe feto? Simples assim, galera. Então, outro exemplo aqui de absoluta impropriedade do objeto. É um indivíduo que chega na casa de outro, tenta matar esse outro indivíduo. Exemplo, eu chego na casa de fulano e tento matar fulano. Fulano tá deitado na cama, assim. Eu acho que fulano tá dormindo, mas na verdade fulano tinha tido um infarto e tava morto. Eu chego lá, não verifico o pulso de fulano, meto bala em fulano. Que horror, né, galera? Mas eu vou e atiro contra fulano. Galera, existia vida? Qual é a essência do crime de homicídio? Matar alguém. Alguém pressupõe uma pessoa humana dotada de vida, tá? Se eu mato pessoa morta, não tem como, não é se eu mato pessoa morta. Não tem como matar pessoa morta. Portanto, se eu atiro num cadáver, eu não tenho crime de homicídio. Por quê? Por absoluta impropriedade do objeto, não existia vida. Beleza? Ficou tão feio isso aqui que eu vou apagar, galera. Não existia vida. Portanto, eu não posso falar em crime que podia ser consumado. Não podia ser consumado. Inclusive, galera, a gente vai aprender nas outras circunstâncias, quando a gente vier aqui pro sim, na possibilidade de consumação, a gente vai aprender que a gente tem tentativa abandonada, tem vários outros ramos, várias outras possibilidades ali a partir do momento que o crime pode ser consumado.
Não nessa circunstância, não nesse momento. Porque se a gente tiver absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, o crime não tem possibilidade de se consumar, tá? Então a gente vem pra cá e morre aqui. Crime impossível. Beleza, galera? Agora, vamos finalizar esse bloco aqui, tá? Pra gente poder começar no próximo bloco a falar já das outras hipóteses, a falar aqui, ó. Existe possibilidade de consumação? Sim. Galera, vamos perguntar, vamos ver o que ocorre quando a gente tem o crime consumado, o que ocorre quando o crime não se consuma, mas o agente quer que o crime se consume, o que ocorre quando o crime não se consuma, mas o agente não quer que ele se consume, ele tenta evitar essa consumação. Vamos ver todas essas consequências, isso já vai ser muito breve, a gente já esgotou a maior parte do conteúdo, tá? A gente com certeza finaliza no próximo bloco, beleza, galera? Eu espero vocês pra gente finalizar isso aqui. Outra coisa, só pra gente terminar aqui. A gente tem uma súmula do STF, eu tenho várias informações extras no nosso material escrito, vocês sabem. Mas a gente tem a súmula 145 do STF que eu quero ler pra vocês. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Galera, o entendimento jurisprudencial das nossas cortes superiores é no sentido de que não há crime quando a polícia prepara o flagrante e torna, por isso, impossível a sua consumação. Exemplo, crime de tráfico de drogas, que o agente policial se apresenta ali pra comprar droga. Galera, o crime seria impossível, beleza? Porque foi um flagrante preparado pela própria polícia, pelo próprio agente repressor, beleza? Bora seguir. A gente também tem uma súmula que eu vou trazer no próximo bloco, vou ler pra vocês porque a gente já estourou o tempo, sobre o crime impossível, que é falando de crime impossível no que tange estabelecimentos comerciais, câmera de segurança, etc, beleza? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco e a gente segue aqui pra falar de tentativa, pra gente finalizar. Tentativa e algumas de suas classificações, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, e a gente fecha, beleza? Eu espero vocês